Quando eu era pequeno, eu me lembro de um desenho animado na televisão dos Jetsons. O desenho era sobre a era espacial. O desenho ele introduzia na imaginação das pessoas como seria o futuro da humanidade. Eu me lembro no desenho de que o marido George Jetson ele apertava um botão, ele conversava e via a esposa Jane em tempo real. Eles tinham também um robô em casa, que era o criado deles, da família. Ele só falava algo, o robô já executava tudo. Ninguém pode negar o fato de que o mundo está mudando muito e muito rápido. E o futuro da humanidade já chegou. Hoje, por exemplo, nós temos pílulas que ajudam a diagnosticar doenças, prevenir e curar pacientes. Temos aviões que operam como drones sem pilotos e carros que dirigem sem motoristas. Temos óculos inteligentes que revelam para todo o histórico e toda a informação da pessoa que senta na sua frente. Veja, eu não sou um cientista, mas no meu campo, que é o campo da religião judaica, eu posso garantir que o mesmo está acontecendo. O povo judeu, por 2000 anos, foi perseguido e exilado de uma terra para outra. Podemos citar aqui, por exemplo, os pogroms da Idade Média, que eram motins insuflados normalmente pelo clero contra comunidades judaicas, que levava as massas a saquear e assassinar os judeus inocentes nos guetos judaicos. Esta também é a origem do termo em português judiar, que significa ir ao gueto dos judeus e maltratar eles. Temos as cruzadas que dizimaram várias comunidades judaicas na Europa quando se recusaram a negar sua fé. Os inúmeros libelos de sangue que afligiram o povo judeu durante a Idade Média na Europa. A expulsão dos judeus na França pelo rei Filipe, em 1182. A expulsão dos judeus na Inglaterra pelo rei Eduardo, em 1290. E a expulsão dos judeus que recusaram abandonar sua fé na Espanha, em 1492. Sem falar ainda do Holocausto, que assassinou cruelmente 6 milhões de judeus na geração passada. Hoje, o mundo mudou. Os judeus não somente não são perseguidos, mas muito pelo contrário, muitas vezes eles são relativamente admirados. Religiosamente falando, nunca houve na história tantas pessoas, mas tantas pessoas querendo se aproximar do judaísmo. Eu vejo, por exemplo, igrejas cristãs e evangélicas usando símbolos judaicos. Eu vejo surgir um movimento que se denomina messiânico, onde seus adeptos copiam os preceitos judaicos com o intuito de se aproximar do Criador. Eu vejo ondas de pessoas procurando a conversão ao judaísmo. O sobrevivente do Holocausto, que ontem tentou esconder sua identidade judaica, hoje seu neto busca provar essa identidade com unhas e dentes. Temos hoje movimentos que surgiram onde seus adeptos afirmam terem alguma ancestralidade judaica, um sangue judeu. Pessoal, isso tudo nunca aconteceu nos últimos 2000 anos de história. Eu só tenho para isso uma explicação. Escute bem. Sofônias fala o seguinte: então, transformarei os povos em uma língua pura, para que evoquem o nome do Eterno e servirem ao Eterno ombro a ombro juntamente com os judeus. Zacarias fala: assim disse o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de diferentes línguas e de todas as nações segurarão a orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos contigo, porque sabemos que Deus está contigo. E Isaías, ele diz: ocorrerá no final dos dias que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todas, e a ele fluirão todas as nações, e a ele irão muitos povos e dirão: vinde ascendermos a casa de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e seguiremos por suas veredas. Pois de Sião sairá o ensinamento da Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. Estes caminhos que Isaías se refere é o caminho de Bnei Noach, que é o caminho judaico para todos os povos. Um Benor ele já segura a orla de um judeu, ele aprende os caminhos de Deus de Jacó e ele serve a Deus ombro a ombro junto com o povo judeu. Como os profetas falaram, é somente uma questão de tempo, porque mais cedo ou mais tarde as profecias irão se concretizar. E aí, toda a humanidade será Bnei Noach. Então, o que você está esperando? Ajude Isaías, Sofônias e Zacarias a sorrirem, vendo as profecias deles se concretizando. E aí teremos também o mérito da sequência da profecia de Isaías, onde as nações converterão então suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não levantarão mais suas espadas contra uma outra e não conhecerão mais a guerra.